Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula. Essa semana 4 nós vamos falar sobre design de interface para a internet. A gente vai ver algumas formas sobre cores, sobre ícones, o que utilizar numa interface para agradar tanto o usuário quanto o cliente. Então vamos lá. Introdução. A utilização de elementos visuais como forma de comunicação é uma prática comum no processo de desenvolvimento de interfaces para a internet. Um dos grandes desafios consiste em criar uma interface intuitiva, sendo assim o sucesso de um trabalho de design depende em grande parte da utilização de elementos com os quais o usuário se identifique. Portanto, a gente tem que pensar, quando a gente for fazer uma interface, a gente tem que ver se ela é intuitiva. O que é ser intuitiva? Quando você abre um programa, uma página, automaticamente você vai saber mais ou menos, claro que você não vai saber certinho, mas você vai saber mais ou menos onde ir, onde estarão os botões, onde estará a ajuda. E para isso a gente tem que pensar muito bem o ícone, o que a gente vai utilizar que vai deixar com que o usuário entenda melhor, entenda para onde vai para a próxima página, onde sai, onde pede ajuda e assim por diante. Linguagem visual. A linguagem visual é uma linguagem não verbal que compreende várias formas de expressão construídas a partir de elementos visuais. Para compreender a estrutura da linguagem visual, é conveniente concentrar-se nos seguintes elementos visuais: ponto, linha, cor, textura e dimensão. Ou seja, às vezes um programa, uma página da internet, ela não vai apenas ter uma linguagem verbal, apenas palavras, mas elementos que de alguma forma nos passam uma informação, que pode ser um ponto, uma linha, uma certa cor, uma textura, uma dimensão. Para isso a gente tem que ficar atento. Quando a gente fala em ponto é algo que a gente estuda assim desde a escola, da 8ª série, antes da gente entrar até na faculdade. Porque o ponto ele é uma unidade mais simples de comunicação visual. Quando fazemos uma marca com tinta ou com um bastão, por exemplo, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou um indicador de espaço. Qualquer um tem grande poder de atração visual sobre o olho. E 2 pontos, eles são instrumentos úteis no desenvolvimento de qualquer tipo de projeto visual. Aprendemos desde cedo, como eu disse, a utilizar o ponto como sistema de notação ideal, junto com a régua e outros elementos de medição, como o compasso, por exemplo. A linha, quando os pontos estão muito próximos entre si, torna-se praticamente impossível identificá-lo individualmente. Nesse caso, temos a sensação de direção e a cadeia de pontos se transforma em um elemento visual definitivo, a linha. Poderíamos definir a linha como um ponto em movimento ou uma história do movimento em um ponto, pois quando fazemos uma marca contínua ou uma linha, nosso procedimento se resume a colocar um marcador de ponto sobre uma superfície e movê-lo segundo uma determinada trajetória, de tal forma que as marcas assim formadas se convertem em registro. Aqui a gente pode observar 2 tipos de reta e ambos passam uma informação diferente, certo? Por exemplo, essa que tem pontos, que acaba formando uma linha, ela nos vai indicar uma trajetória. Já essa que é uma reta contínua, ela nos vai indicar direção. É onde a gente observa como 2 elementos que não são palavras, são imagens, podem nos conotar a outro tipo de informação. Cores. No design digital, o uso de cores proporciona mostrar as coisas conforme são vistas na natureza, representar associação simbólica, chamar e direcionar a atenção, tornar a interface mais fácil de ser memorizada, auxiliar na identificação da estrutura e processos. O critério para selecionar as cores não pode ser somente baseado em conceitos estéticos, devem também considerar como eles estão interagindo uma com a outra, né? E as pessoas
relacionam as cores com diversas situações, atenção, perigo, entre outras. Essas associações variam de acordo com os aspectos geográficos, culturais ou idade. Um exemplo típico, assim, que eu gosto de lembrar em cor, por exemplo, a gente às vezes escolhe a cor branca, porque pra gente cor branca identifica paz. Mas em certos locais, certos países, o branco, ele nos remete a luto, e não o preto, como é pra gente. Ou seja, quando a gente vai organizar uma interface, a gente não vai pensar só, é bonito, a estética é legal, a gente tem que mergulhar numa informação a respeito dessa cor. O que ela indica, por exemplo, no país que você está desenvolvendo isso? É realmente branco é para paz? Preto realmente é para luto? Então a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, vermelho nos dá assim, uma sensação de atenção, mas ele pode cansar muito as vistas. Então a gente tem que pensar muito o que a cor representa e como ela vai atingir o seu cliente, o seu usuário. Textura. A textura é o elemento visual que se relaciona com a composição de uma substância com várias mínimas na superfície do material, perceptível através de tato ou da visão, aspecto de lixa. A textura, assim, no que remete à interface, ela não é tão utilizada porque textura é uma coisa mais de tato, né? Mas também há texturas, por exemplo, quando você vai fazer um efeito. Então, textura também deve ser levada em consideração. Dimensão quando a gente vai utilizar mais objetos 3D, bidimensionais, mas também é um aspecto a ser levado em consideração. A representação da dimensão em formatos visuais bidimensionais depende da ilusão, da ótica. Em nenhuma das representações bidimensionais da realidade, como desenho, pintura, fotografia, cinema e televisão, existe uma dimensão real, ela é apenas implícita. E em relação à cor, a classificação da cor, ela pode ser cores acromáticas e cores cromáticas. Acromáticas é que vai do branco ao preto. E nisso tem a variação, né? Branco, gelo, cinza, aí vai a graduação de cinza até chegar à cor mais escura. E as cores cromáticas são divididas em cores quentes e cores frias. As cores quentes são amarelo, laranja e vermelho. E cores frias, azul, turquesa e violeta. Então a gente tem que pensar muito bem em utilizar cores quentes para, por exemplo, colocar a nossa página inteira com cor quente. Imagina, amarelo, laranja e vermelho. São cores que pesam, cores que cansam. Então a gente tem que pensar muito bem antes de utilizar essas cores. E também existem as chamadas cores marginais. Seu caráter depende da cor que esteja ao redor. Exemplo, verde e magenta. A teoria das cores. O critério para relacionar as cores não deve se basear apenas em padrões estéticos. Foi o que eu disse. A gente não tem que pensar, é bonito, então eu vou utilizar. A gente tem que pesquisar bem sobre isso. Devemos levar em consideração como as cores adotadas irão interagir uma com as outras. O uso de cores em interfaces permite mostrar as coisas conforme sua vista na natureza, representar associações simbólicas, chamar e direcionar a atenção, enfatizar alguns aspectos da interface, diminuir a ocorrência de erros, auxiliar na memorização de estruturas e processos e tornar uma interface mais fácil de ser memorizada. Então, há cores específicas para indicar cada uma dessas. Para isso, a gente tem que sempre estudar antes da gente utilizar uma determinada cor. E associação de cores. Normalmente, as pessoas associam as cores a diversas situações da vida. Seu uso pode indicar condições diversas, perigo, atenção, qualidade de alimentos, acidez, alcalinidade, em experimentos químicos, etc. As associações dependem de diversos aspectos, entre eles geográficos, culturais e de idade. Então, a gente tem que analisar principalmente esses três fatores em determinadas cores. Porque, como eu disse, o branco pode simbolizar uma cor na nossa cultura, em outra cultura é mais correspondente ao preto. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de utilizar. Como eu disse, o branco, o preto, o verde, o vermelho. O branco, dependendo, pode dar uma sensação mais de paz, dependendo, ele pode informar luto. O preto pode ser o contrário.
o verde quando você vai fazer alguma coisa relacionada à natureza, o vermelho já te pede atenção maior, redobrada. Por isso, quando a gente vai escrever um texto e coloca em vermelho, automaticamente a pessoa já observa melhor, porque ela te indica para ter mais atenção. E tem também o design de ícones. A gente não tem que se preocupar só com a cor, mas também com os ícones. E, principalmente, pensar, por exemplo, existem determinados ícones que são universais. Por exemplo, o ícone de arquivo. Ele é um desenho, um quadradinho, em forma de arquivo, que automaticamente você vê, você sabe que é um arquivo. Então, a gente procurar utilizar esses tipos de ícones que são subjetivos, que a gente já entende o que ele significa e vai tornar a nossa interface intuitiva. Então, um bom design de ícones é difícil. O significado de ícones é muitas vezes cultural e sensitivo ao contexto. E como eu disse, sempre que existir um padrão de ícone, utilize. E o que a gente está falando bastante disso, de cor, de como utilizar a interface melhor. E uma parte da computação que pensa basicamente nisso, na parte do design, é o IHC. Eu, particularmente, é minha área assim, preferida, eu sou da disciplina, sou da parte de IHC. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Computação, a interface humano-computador, quer dizer que significa IHC, né? Ou interação humano-computador, é a área que se dedica a estudar os fenômenos de comunicação entre pessoas e sistema computacional. Então, aquele estudo que vai fazer com que a interação humano-computador seja favorável em relação à cor, em relação a tudo. Importante, durante o projeto de desenvolvimento de interface, precisamos identificar em quais momentos devemos pensar como técnico, como projetista e em quais devemos nos colocar no lugar do usuário final. Então, a gente tem que sempre pensar tanto como técnico, como projetista e como usuário final. Porque se a gente pensar como usuário final, a gente vai falar, nossa, beleza, essa interface atingiu o meu objetivo. Se a gente ficar só focado em como técnico, a gente pode chegar ao erro. E isso não é interessante. Então, pense sempre, o meu usuário final vai achar isso interessante? Ele vai conseguir ler sem cansar as vistas? Ele vai conseguir interagir com o meu sistema de uma forma agradável, de uma forma intuitiva? Se a resposta for sim, tranquilo, continue, você está no caminho certo. Então, a apostila que eu coloquei para vocês no ambiente, leiam ela, esse aqui é apenas um resumo, quero que vocês leiam ela por completo, porque ela vai auxiliar muito vocês a pensar na interface, porque a gente vai pensar na interface assim, que a gente acha que é legal, mas às vezes não é. Se a gente estudar, a gente vai ver que alguns pontos a gente vai, nossa, que legal, não sabia disso. Então leiam, porque isso vai ser avaliado no sistema de vocês, porque eu olhando a interface de vocês, eu vou saber se vocês leram o material, se vocês foram aprofundar no assunto. Então, pensem melhor. Protótipo, que é o que a gente vai fazer, porque a gente não vai fazer o sistema final, né? Porque o final, assim, é quando já o usuário vê, então a gente vai fazer protótipos. Tem dois tipos de protótipo, o de baixa qualidade e o de alta qualidade. Baixa qualidade é quando ele não se assemelha muito ao produto final, mas ele vai auxiliar muito para a gente continuar a desenvolver. Ele tende a ser mais simples, barato e de fácil produção. E os protótipos de baixa qualidade, de fidelidade, são normalmente usados para obter feedback rápido. Por exemplo, eu quero mostrar como para o meu cliente, como que vai ficar mais ou menos. Eu vou levar um protótipo, não vou levar o produto final. Por exemplo, eu vou falar para vocês, olha, vai ter aula presencial, eu quero que vocês me mostrem o protótipo de vocês. Inicial, seu protótipo inicial vai ser de baixa fidelidade, até porque vocês não estão no início do processo. Já os protótipos de alta fidelidade, ele utiliza um material que se espera que seja o mesmo da versão final. Ele é praticamente produto final. Apesar de precisarmos de mais tempo e recursos para elaborar um protótipo de alta fidelidade, esse tipo de protótipo apoia a avaliação de todos os detalhes de design e se parece mais com a versão final do produto. É o que eu quero que vocês façam no final da disciplina, o protótipo final. Aqui, analisem que foi o que eu pedi para vocês fazerem, que eu até falei para vocês que eram esboços, até porque a gente já não tinha visto isso. E é isso que eu quero, que vocês vejam
O que vocês fizeram na aula presencial, que eu pedi que vocês fizeram esboços de telas de como seria a interface do seu sistema. E agora, a gente sabe que esse tal esboço é chamado de storyboard, que é desenhos, esboços de como vai ficar a navegação do seu sistema. Quando eu clicar aqui, vai para onde? Se eu clicar aqui, vai para onde? Quais os botões que irão compor o meu sistema? Que cor que vai ser? Então, é aqui que a gente vai fazer nosso esboço, nosso storyboard, certo? Vocês vão ver que no final dessa semana, vocês vão estar fazendo um storyboard baseado no que vocês fizeram na aula presencial. Quem não foi na aula presencial vai começar, então, do zero. Eu quero que vocês façam pequenas telas de como vai ser a interface de vocês, como vai ser a navegação, se eu clicar nesse botão, para onde que eu vou, se eu clicar nesse botão, para onde que eu vou, que cor que eu vou utilizar no meu sistema. Então, eu quero todos esses detalhes. Se você tem alguma dúvida de como foi a aula presencial, do que eu pedi na aula presencial, vocês vão analisar na semana 3, que eu coloquei como foi a aula gravada, e no final eu tô especificando como que é atividade. Então, vocês vão lá, observem como que foi a atividade, que também vai auxiliar nessa atividade aqui do storyboard. E vocês coloquem no ambiente até o prazo final, ok? Então, é isso, gente. Uma consideração final, lembrando que quando a gente está fazendo um sistema, uma página de internet, sempre tem a realização de testes, que a gente faz testes, né, do desenvolvedor, e depois a gente homologa a interface em diversas ferramentas online, que ele vai validar o seu código, que tem o Makeup Validation Service, tem o que é o mais comum, que é o W3C, e tem o Access Monitor. Então, vocês podem utilizar, se vocês quiserem, no final de toda a disciplina, depois que vocês terminarem e forem me mostrar, vocês podem validar o ambiente de vocês, a página de vocês nesses sites, ok? Então, é isso, gente. Até a próxima. Fiquem ligados nos prazos. Para qualquer dúvida, postem nos fóruns. E é isso. Bons estudos, boa semana e tchau, tchau.